Evolução em Dois Mundos, segunda parte, Desencarnação, capítulo 17. No capítulo 17, nós vamos conversar, e André Luiz vai nos explicar, sobre a questão da desencarnação. Mas da desencarnação daqueles prematuros que muitos acham injusto, muitos entendem como punição. Nossa, por que uma criança passa por isso? O que aconteceu para que essa criança passasse por isso? Nossa, então Deus é vingativo? É uma vingança? Nossa, o que aconteceu para essa criança merecer tamanho sofrimento? Por que uma criança desencarna tão cedo? Por que uma criança ou um adolescente ou uma pessoa jovem é vítima de determinadas coisas que a gente fica, às vezes, sem entender? Então, nós precisamos partir do pressuposto que, embora a gente enxergue crianças, né? Corpo de criança, corpo de jovem, corpo de adulto mais jovem, nós precisamos entender que nós somos espíritos antigos. Nós precisamos também entender que existe a lei de ação e reação e que nós passamos por aqui muitas vezes. E que a lei de ação e reação, ela não é punição, mas ela é misericórdia. Ela é oportunidade, porque diante dos nossos atos, depois de ter desencarnado e estar agora no mundo espiritual, nós vamos enxergar esses nossos erros e nós vamos ter em nós a necessidade de reparação. O remorso, às vezes, vai nos ser tão grande que nós vamos ficar aflitos para reparar determinadas coisas. E tudo o que nos acontece é fruto dos nossos próprios erros num passado não tão distante. A gente, é claro que vem se arrastando, né? Então, tem coisa que é logo ali de trás, tem coisa de mais para trás ainda. Então, nós vamos colhendo aquilo que nós plantamos. Isso não é só numa encarnação. Nós temos a nossa vida como uma linha significando a eternidade. Em cada ponto vai iniciar uma encarnação e terminar essa encarnação pela desencarnação. E nós vamos continuar seguindo. Outro ponto eu reencarno, outro ponto eu desencarno. E eu continuo seguindo. E eu vou colhendo aquilo que eu vou plantando, que eu vou jogando no meu caminho. E eu sempre vou jogando para frente, né? Vamos imaginar que nós temos as nossas mãos estão cheias de sementes. Nós temos o nosso livre-arbítrio e nós podemos escolher qual semente nós vamos lançando para a nossa frente. Mas esse caminho, ele é reto e nós vamos passar por ele. O que nós julgamos nesse caminho, hein? Jogamos, né, nesse caminho. Isso é que vai definir. Essas coisas que nós jogamos são nossos erros, são nossos acertos, coisas boas, coisas ruins. Nenhum de nós é ruim por completo. Alguma coisa boa há em nós, alguma coisa boa nós plantamos. E por esse merecimento, essas coisas boas que nós plantamos, como já dizia Chico, né? Será o nosso advogado por toda a eternidade. Tudo é contabilizado. Então, a pergunta inicia-se o seguinte. Perguntaram a André Luiz, podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas na maioria das vezes? Existe vingança e punição por parte de Deus, por parte dessa energia suprema? Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no hausto do Criador. Então, André Luiz está falando, olha, determinadas existências
ela termina no berço, né? Quantos aí vêm para uma encarnação de horas, de dias, de meses? Então, termina ali no berço. E André Luiz está dizendo o seguinte: olha, não existe vingança, não existe punição por parte de Deus, existem leis, né? Existe leis divinas que funcionam em todos nós que existimos, que somos parte desse Criador. Então, tudo que a gente, André Luiz já deixa aqui para a gente, né? Que essas questões desses desencarnes são as nossas próprias atitudes. Quando ele fala das leis, ele vem trazendo para a gente leis de ação e reação, lei de causa e efeito. Frequentemente, então vamos lá, frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma calamitosos desequilíbrios, como tempestades ocultas que desencaminhamos por teimosia no campo da natureza íntima. Então, André Luiz já vem trazendo para a gente a questão do suicida, daquele que desiste. Deus, ele é misericórdia? Com certeza. Suicida, ele é resgatado, amparado e socorrido? Com certeza, assim como nós. Mas ele vai precisar reparar o seu ato perfeitamente, assim como nós. Né? Todos nós temos atos a reparar. Só que o suicida, ele trata aqui os dois suicídios, as duas formas de suicídio, né? Integralmente deliberado ou do próprio desregramento. Então, ele fala do suicídio direto e do suicídio indireto. Cada caso é um caso. Por quê? Porque talvez o outro teve uma atitude suicida, mas ele tem inúmeros agravantes. Outro cometeu suicídio, mas ele tem inúmeros atenuantes, né? Então, outro cometeu suicídio, mas foi uma pessoa boa, foi uma pessoa espetacular. Ele tem isso a seu favor. Ele tem mérito. Como tem outros também que têm deméritos. Então, cada caso é um caso. Só que quando você mesmo tem atitudes que vai ceifando a sua vida material, quando é indireto, você vai aos poucos deteriorando, prejudicando o seu perispírito. Quando você o faz da forma indireta, você de uma vez abala determinados pontos ou um ponto do seu perispírito. Então, dependendo da forma que estiver, onde foi lesado, você vai precisar reparar. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projéteis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, impondo-lhe a morte prematura com plena desaprovação da consciência, determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do perispírito, o psicossoma, notadamente naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético, que é o sistema de produção sanguínea. Então, cada um, com a sua forma de ceifar a vida, vai ter lesado um determinado ponto. E esse ponto vai precisar ser reparado. E olha o que ele fala de muito interessante para a gente, né? Que é um processo degenerativo e de desajustes. E que esses desajustes, eles acontecem principalmente no córtex encefálico. Né? Então, além de um determinado ponto, atinge também a nossa mente. O suicida, ele é socorrido e passa, né, por um período no mundo espiritual em estudo, em reflexão, em
pequenos trabalhos, né? Até que ele possa voltar. Quando ele volta, é muito comum, não estou dizendo que toda criança que desencarna cedo é suicida. Nós estamos falando de possibilidades, porque cada caso é um caso, né? Então, nesse caso aqui, em que nós estamos conversando sobre essas questões de acharem que é punições, é para a gente entender. André Luiz vem nos mostrando, nos falando, para que a gente possa entender essa questão do suicídio. Então, às vezes, ele desestrutura tanto a sua mente, a mente está tão desestruturada, que ele precisa reencarnar e passar aqui 1, 2 anos apenas para estruturar o perispírito. Não quer dizer que em uma encarnação só eu vou conseguir, como que eu faço? Pagar, né? Numa encarnação só, eu não vou conseguir acertar tudo que eu preciso acertar. Porque primeiro eu preciso me estruturar mentalmente. Depois de estruturado, eu preciso voltar para estruturar aquelas áreas que eu lesei. Talvez em uma encarnação só não dê. Então, eu vou voltando outras reencarnações, eu vou completando-as. Agora é esse ponto, agora é nesse ponto. E eu vou encontrando pessoas afins que eu possa me juntar para que possa me ajudar, né? E essas pessoas, por ser afins, têm também determinados débitos nessa seara que precisa cumprir. Então, vamos supor, uma mãe que abortou muito, ela recebe essa criança, tem-se ali um determinado vínculo, tem-se uma afinidade, ela recebe essa criança, fica com ela por pouco tempo, ela desencarna. Essa mãe começa, então, a sentir a dor de perder, de ter a perda física de um filho. E isso em detrimento de abortos feitos lá atrás. Ah, Ana, mas não é justo, porque a pessoa não lembra de nada, a pessoa não sabe de nada, e agora, né, do nada a pessoa tem que passar por determinado sofrimento. Mas nós precisamos entender que esse sofrimento somos nós mesmos que nos submetemos a ele. E nós não lembramos, glória a Deus por isso. Porque se a gente reencarna, lembrando de tudo de errado que a gente fez, a gente não vai conseguir desenvolver nada, evoluir nada, nós vamos continuar brigando com todo mundo. E aqueles em que nós tivemos as desavenças e nós precisamos modificá-las, o amor é o sal da terra. E essa modificação, muitas das vezes, é feita pelo amor, ela não aconteceria. Então, esquecer é a misericórdia divina. O que vai nos ajudar depois é quando a gente voltar. Porque nós vamos fazer nosso balancete, nós vamos sentar na cadeira da sabedoria. E aí, quando passar diante dos nossos olhos, quando aparecer aquela tela que for nos mostrando tudo, em muitos de nós a vergonha vai ser grande. Então, por isso que nós precisamos trabalhar para que a gente possa conseguir cumprir o máximo que a gente conseguir. E que em todos os momentos de adversidade nós possamos estar firmes nas mãos de Jesus, nos ajudando a passar. Porque são esses ensinamentos que vão nos levar à evolução, que vão nos levar à reparação e encerrar um ciclo que um dia nós abrimos. Curar uma ferida, uma chaga que um dia nós mesmos contraímos para nós. Ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso sob traumatismo profundo, para o qual não há termo correlato no diagnóstico terrestre. Indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa, senhoreiam essas mentes torturadas por tempo variável,
conforme as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-las no plano carnal, quais enfermos graves, em celas físicas de breve duração, para que se reabilitem gradativamente com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinam. Então, vence aquele, muitas das vezes, no momento do desencarne, todos nós vamos passar por determinadas perturbações. Uns vão durar um segundo, vão durar um dia, 1 hora, 2 horas, outros vai durar muito tempo. Então, tem uns que chegam, estão com a mente tão... ele usa o termo, né? A mente está numa loucura tão grande que é necessário inseri-lo novamente, para que inseri-lo na carne, em outra reencarnação. E quem vai receber, ele vai contar com a ajuda de quem? É o que ele nos diz lá no final. Há espíritos reencarnados cujos débitos com eles se afinam. Então, aquele que um dia ajudou no desequilíbrio, agora precisa ajudar a equilibrar. Nenhum de nós estamos escapes. Então, pais que recebem crianças com determinadas deficiências ou com determinadas doenças, às vezes difícil de se reparar, de curar, pais que sabem que, infelizmente, seus filhos não têm muito tempo de vida, podem ter certeza que a lei de ação e reação é que está respondendo, né? E essa lei de ação e reação somos nós mesmos que um dia ajudou aquele indivíduo a fracassar. Então, nós precisamos ajudá-lo a reerguer. Alguma forma precisa existir. Lembra de Valdo? No filme de Valdo? Divaldo é que tentou... Por que aquele espírito obsedia tanto Divaldo? Há 400 anos, 4 encarnações para trás, Divaldo incitou ao suicídio. E ele ficou violento, né? Ele ficou sem... Quando ele conseguiu um pouco de consciência, ele ficou enfurecido com Divaldo e criou-se, então, 2 inimigos. Surgiu ali 2 inimigos. Então, Divaldo, quando recebe a mãe dele, aquela menina que eles batem a porta e o Nilson fala, não temos vaga, Divaldo fala, eu estou esperando há 400, 500 anos para ajudar a reparar, mesmo que indiretamente, né? Então, olha quanto tempo que aquele espírito está ali perdido, com aquela mesma consciência de ódio, de raiva, alimentando tudo aquilo e obsediando. Por isso que Emmanuel sempre fala, quanto tempo para reparar um ato? Às vezes, um ato pequeno vai nos custar uma eternidade para a gente conseguir reparar. Eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará comumente diátese hemorrágica com perda considerável da protrombina do sangue naqueles que renascem para o tratamento de recuperação do corpo espiritual em distonia. O autoenvenenamento ocasionará nas mesmas condições deploráveis desarmonias nas regiões psicossomáticas correspondentes à medula vermelha, conturbando o nascimento das hemácias, tanto em sua evolução intravascular, dentro dos sinusoides, como também na sua constituição extravascular, no retículo, gerando as distrofias congênitas do eritônio com hemopatias diversas.
os afogamentos e os enforcamentos em identidade de circunstâncias, impõe naqueles que os provocam os fenômenos da incompatibilidade materno-fetal, em que os chamados fatores RH, de modo geral, após a primeira gestação, permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária, sintonizando-se com a posição mórbida da entidade reencarnante, a se externarem na, na eritroblastose fetal em suas variadas expressões. E o voluntário esfalecimento do crânio, a queda procurada de grande altura e as viciações do sentimento e do raciocínio estabelece no veículo espiritual múltiplas ocorrências de arritmia cerebral a se revelarem nos doentes renascituros através da eclâmpsia e da tetania dos latentes, da hidrocefalia, da encefalite letárgica, das encefalopatias crônicas, de psicose epilética, da idiotia, do mongolismo e de vários morboses oriundas da insuficiência glandular. Então, ele veio dizendo para a gente, né? Onde cada um que comete o suicídio direto, cada ponto aonde ele ali, de uma certa forma, deteriorou, a consequência futura, né? Então, ele fala daqueles que vêm com determinadas doenças do coração, aqueles que vêm com doenças, né, na cabeça, aqueles que são vítimas, né, que ele fala aqui da questão dos afogamentos, dos enforcamentos. Muitas das vezes eles vêm em seio materno, mas muitas das vezes com uma incompatibilidade, né? RH da mãe e do feto não são compatíveis, tendo ali aquele estrangulamento dentro ali mesmo do útero, cessando ali mesmo. Então, todas são experiências que aquele espírito precisa passar. E aquele que os recebe também precisa conviver com aquilo. Porque, direto ou indiretamente, existe uma afinidade ali que também precisa ser apurada. Claro está que não relacionamos nessa sucinta apreciação os problemas do suicídio associado ao homicídio, os quais muitas vezes se fazem seguidos em reencarnações posterior do infeliz por lamentáveis reações com a morte acidental ou violenta na infância, traduzindo esta ação inevitável no ciclo de resgate. O que ele está dizendo aqui? Olha, existe todas essas consequências. E olha que nós ainda não estamos tratando daquele que mata e depois suicida. Olha aí o grande débito diante da sua linha evolutiva. Olha o que ele mesmo jogou diante do seu caminho. Ele vai precisar purgar a dívida de ter tirado a vida do outro, porque não cabe a nós tirar a vida de ninguém. Ainda que seja o maior erro, a vida cabe a Deus. E em seguida ele se mata. Olha a tamanha desestrutura desse corpo espiritual. Todo desajustado e desequilibrado. Aí eu pergunto a vocês, quanto tempo para reparar tudo isso? Vamos supor que ele não tenha nenhum discernimento e que a moral dele seja pouco evoluída. Vamos supor que ele fique indignado ainda diante da situação. Quanto tempo esse indivíduo não vai passar ainda por esses vales, por essas zonas umbralinas? E depois desses resgates, quanto tempo para que ele possa pagar, sanar, ver anulado cada ato desse? Olha o retrocesso. Nós vamos chegar, todos nós vamos chegar
mas uns vão ficar para trás e vai demorar muito e vai bater muito cabeça ainda. Mas quando nós temos em nós esses discernimentos, esses raciocínios diante da nossa fé, colocando a nossa inteligência para raciocinar, nós precisamos, diante dos nossos atos, pensar. Porque nós estamos aqui falando do suicida, mas eu abro aspas, abro parênteses para falar de nós. Não vem achar que nós também não temos erros. Nós temos e muito. E nós também vamos precisar sanar todos eles, por mais pequeno que sejam. Porque para nós chegarmos na classe dos espíritos puros, nós precisamos estar zerados. E aí a gente vem lá naquele ensinamento de Jesus: orai e vigiai, porque não sabeis dia e nem a hora. E não é dia e hora de morte, não. É dia e hora que você vai cair, que você vai contrair para você aquilo que você não precisa. Porque se você contrai, você vai precisar reparar. E nós ainda, seres imperfeitos, errantes, imagina o tanto que não tem na nossa conta, hein? Misericórdia. Então, esse caso do suicida é um caso que nós estamos tratando isolados. Mas nós não podemos falar em momento nenhum que eles são mais errados ou menos errados do que nós, porque erro é erro, e erro todos nós temos. Cada um vai pagar da forma que precisar pagar. Cada um vai cumprir, vai sanar da maneira que precisar. Mas, diante de tudo isso, temos atenuantes e agravantes, temos méritos e temos deméritos. Então, por isso que cada caso é um caso, né? Mas fato é, todos nós vamos precisar expiar, vamos precisar passar por algo, ou que nos dê novamente a estrutura que nós precisamos, ou que nós temos que passar por determinados pontos ali que vai nos ajudar a reparar. No que tange, porém, as moléstias mencionadas, surgem todas elas nos mais diferentes períodos, estando a existência do veículo físico, via de regra, desde a vida em útero até os 18 e 20 anos de experiências recomeçante, e como vemos, são doenças secundárias, porquanto a etiologia que lhes é própria reside na estrutura complexa da alma, né? Então, a doença, né, ela causará até mesmo dentro do útero a morte física, né? Mas nós precisamos entender que essa doença, ela já vem lá de trás. Essa doença, ela foi contraída e ela encontra-se no perispírito. Então, enquanto aquele espírito não sanar todos aqueles pontos, ele não vai reencarnar com aquele ponto sadio, né? Aqueles que se suicidam pelo envenenamento, aquele suicídio indireto que deteriora o pulmão, aquele que deteriora o estômago, vão precisar vir e passar por determinadas anomalias, doenças nesses órgãos. Mas porque já desestruturou lá atrás, desequilibrou, atingiu, feriu o perispírito. Então, eu preciso passar por uma determinada circunstância onde eu vou purgar aquilo e vá, de fato, curar aquilo. E se um dia nós não aprendemos pelo amor, nós vamos aprender pela dor. Olha o que isso me causou por um erro que eu poderia ter evitado. Urge ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais. Os homens e as mulheres que corromperam os próprios centros genésicos
pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto provocado, em existência do pretérito próximo, para que, servindo na condição de atendentes e guardiões de companheiros que também se corromperam perante a eterna justiça, se recuperem a seu turno, regenerando a si mesmos pelo amoroso devotamento com que lutam e choram no amparo dos filhinhos condenados à morte ou atormentados desde o berço. Então, aqui é exatamente o que nós já conversamos lá atrás. Os espíritos vão se juntar àqueles que, de uma certa forma, eles têm o quê? Afinidade. Né? Então, uns vão sofrer pela perda, mas essa perda é porque lá atrás ocasionou muito essa perda de forma voluntária, e aqui ele cita os abortos provocados. E agora, nessa encarnação, ele vai ver, ele vai passar por aquele sofrimento de ter que deixar uma vida. Ele vai aprender o amor, é duro, né? Vai aprender o que é aquele amor e a própria lei de ação e reação que ele mesmo contraiu, que está impresso nele, não é Deus nem Jesus que nos pune, muito menos a espiritualidade amiga, essa lei de ação e reação que lhe é própria vai tirar dele aquilo que um dia ele tinha e ele mesmo, por livre-arbítrio, cessou. Segundo observamos, portanto, as existências interrompidas no alvorecer do corpo denso, raramente constituem limites terminais de prova indispensável na senda humana, porque na maioria dos sucessos que se evidenciam, representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo espiritual desequilibrado por nossos próprios excessos e inconsequências, compelindo-nos a reconhecer, com o apóstolo Paulo, que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, o nosso corpo é templo da força divina, por intermédio do qual, associando corpo e alma, nos cabe a obrigação de aperfeiçoar-nos, aprimorando a vida na exaltação constante de Deus. E está dizendo que nós também já comentamos que uma encarnação só, na grande maioria das vezes, não resolve, né? E ele fala aqui, porque essas reencarnações pequenas, em que principalmente essas crianças desencarnam, representam cursos rápidos de socorro ou de tratamento do corpo equilibrado, né? Mas ainda existem muitos excessos e muitas inconsequências a serem sanadas. Foi perguntado para André Luiz uma outra pergunta. Há casos de desencarnação, estando o espírito desdobrado, por exemplo, nas zonas umbralinas, e o corpo em estado comatoso? Ele está perguntando para André Luiz o seguinte: pode existir um desencarne de uma pessoa que está em coma, ou que está acamado em casa, ou que está no hospital, mas que o espírito está desdobrado e vamos supor que está lá no umbral. Aí desencarna lá no umbral. O corpo físico está na Terra, morreu, mas o espírito já estava lá nas zonas umbralinas. E André Luiz responde o seguinte: isso pode acontecer perfeitamente, do ponto de vista da exteriorização do pensamento. Porque céu e inferno, exprimindo equilíbrio e perturbação, alegria e dor, começa invariavelmente em nós mesmos, né? Então, o umbral começa em nós. Nós sabemos dessa questão dos desdobramentos. Então, se eu me desdobro, mas eu estou vibrando pesado e denso, para onde meu espírito vai passear à noite? Não. Pode ser que seja uma hora que aquele corpo físico ali chegou a hora de ser desligado, os liames, e desencarnou e ele já está lá? Pode perfeitamente. Por quê? Porque ele já está em nós. A vibração positiva ou negativa, né, como ele fala aqui, alegria ou dor, já está em nós, já parte de nós.
Então, independe do espírito estar desdobrado ou não, nós vamos para onde nós vibramos, porque aquilo já está em nós, já faz parte de nós. Se eu desencarno e vou para as zonas umbralinas, é porque eu já tenho em mim essa vibração densa e pesada, e é lá, com aquele pessoal, naquele determinado ponto, é que eu estou vibrando, é que eu estou comungando das mesmas ideias, das mesmas sensações e dos mesmos ideais. Foi perguntado para André novamente: os espíritos encarnados que sofreram desequilíbrio mental de alta expressão voltam imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação? Então, olha, aqueles que passaram por desequilíbrios profundos, né? Encarnaram desequilibrados mentalmente, né? Quantas pessoas a gente não vê aí que necessitam de tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, que são mesmo, né? Vêm com determinados desequilíbrios profundos, determinadas perturbações. Então, essas pessoas, né? Doenças, muito tempo adoentado, principalmente doença que acomete a mente, né? Então, ele fala o seguinte: olha, quando eles retornam, eles voltam imediatamente à lucidez? E André Luiz responde: isso nunca sucede, porquanto a perturbação é dilatada. Então, ela exige a convalescência indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. E nós já tínhamos estudado isso no Livro dos Espíritos, né? Quando a gente desencarna, é como se a nossa frente tivesse uma névoa. E as coisas vão aparecendo para a gente vai colocando as ideias nos lugares aos poucos. Por isso a gente precisa dar tempo aos desencarnados, principalmente aos desencarnados recentes. E aqueles que, em algum ponto da vida, contraíram alguma doença da mente que degenerou tanto a mente, o desequilíbrio foi tão profundo, vai voltando de forma gradual. Precisa de mais tempo do que aquele que desencarna com lucidez. Que desencarna com lucidez. Né? É óbvio, ele vai precisar de um tratamento, ele vai precisar de um tempo, né, em que ele chama aqui de convalescência, que é indispensável. E que isso, o tempo que vai durar, vai de cada indivíduo. Encerramos esse capítulo com Uberaba, 18/6 de 1958. Alguma dúvida, gente? E nós, com todos esses ensinamentos, que nós possamos pensar diariamente nos nossos atos, né? Em que a gente semeia no nosso caminho, porque a semeadura, ela é, você pode semear o que quiser, ela é facultativa. Mas a colheita, você vai precisar colher exatamente o que plantou. Todos nós. Todos nós. Ninguém está escapado. Nós estamos semeando todos os dias. Que nós possamos semear, que nós possamos fazer o discernimento, que nós possamos tirar do nosso coração o ódio, a raiva, que não vai nos levar a lugar nenhum. Que nós possamos entender que consequência do outro não é nossa. Que ainda que o nosso coração continue triste, mas que nós precisamos também purgando essa tristeza e olhar lá para frente, onde está Jesus, na certeza de que tudo passa. Mas o amor de Deus, o amor de Jesus por nós, ele é eterno.